Oi, meus amigos, boa noite, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para mais uma monitoria de direito penal, embora um pouco rouca, como vocês podem ver, mas vamos prosseguir assim mesmo. Hoje nós vamos fazer uma super revisão de todos os conteúdos que nós vimos durante esse semestre. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir mandando no chat, que aí nós vamos conversando a respeito disso, beleza? Bom, nós começamos falando sobre o crime de homicídio, como vocês sabem. No direito brasileiro, tudo aquilo que é um valor se torna um bem jurídico, e é por isso também que o Código Penal ele é dividido entre os crimes contra a vida, tem a parte dos crimes contra a honra, os crimes contra o patrimônio, tudo isso são bens jurídicos. Quando nós falamos do crime de homicídio, nós falamos de um crime que ataca um bem jurídico que é a vida. O crime de homicídio, ele é um crime contra a vida. Portanto, se ele for doloso, ele será julgado pelo tribunal do júri. Essa também é uma informação muito importante para a prova integrada de vocês. Os crimes julgados pelo tribunal do júri são os crimes dolosos contra a vida. Porque pode ser que haja crimes contra a vida, porém culposos. Nestes casos, quando ocorre um crime culposo contra a vida, ele não é julgado pelo tribunal do júri, ele é julgado pelo juiz comum, pelo juizado que é comum mesmo, não é o tribunal do júri. O tribunal do júri, ele tem a competência de crimes dolosos contra a vida. No caso, o homicídio. Homicídio, que é o artigo 121 do Código Penal de 1940, que é o Código Penal que nós utilizamos até os dias de hoje. É um código um pouco velhinho, mas eu acredito que em breve nós teremos um novo, até porque ele está todo bagunçado, já houve tantas mudanças que ele já está precisando aposentar, tadinho. Está precisando chegar um novo para ficar no lugar dele. Mas nós ainda utilizamos o código de 1940 e neste código esse crime está tipificado no artigo 121. É muito simples, ele simplesmente diz o que é homicídio: matar alguém. Matar alguém. Mas existem tipos diferentes de homicídio, como nós já conversamos também, existe o homicídio simples, existe o homicídio privilegiado, qualificado. O privilegiado, ele está previsto no primeiro parágrafo do artigo 121, e o qualificado, que são várias espécies, várias situações diferentes, está presente no segundo parágrafo do artigo 121. Bom, o homicídio, como vocês sabem, ele está no rol dos crimes hediondos. A lei de crime hediondo, um dos crimes previstos é o crime de homicídio, porque é até desnecessário explicar, é um pouco óbvio. É um crime muito hediondo, é algo que causa repúdio na sociedade, tirar a vida de alguém, muito embora, infelizmente, este seja um crime que nós acabamos vendo em noticiários com uma certa frequência. Ele é um crime que, embora no Brasil, infelizmente, ocorra com certa frequência, gera muita revolta na sociedade. É algo que comove muito a sociedade e por isso ele é considerado um crime hediondo, está previsto ali no rol dos crimes hediondos. Bom, o conceito do crime de homicídio é eliminação da vida humana extrauterina praticada por outra pessoa. É necessário que nós analisemos todos os elementos desse conceito, porque eliminação da vida humana extrauterina, isso quer dizer eliminação da vida humana depois que essa vida humana já saiu de dentro da mãe. Porque se isso ocorre quando aquela vida ainda está ali em formação,
dentro da mãe mesmo, nós estamos falando do crime de aborto, que é a vida intrauterina, certo? Quando nós falamos de eliminação da vida humana extrauterina, nós estamos falando de homicídio. Também é importante o finalzinho desse conceito que diz praticada por outra pessoa. Por quê? É um pouco óbvio, mas até o óbvio muitas vezes precisa ser dito. Quando o homicídio, entre aspas, tá, gente? Só para que vocês entendam, mas se ele ocorre por culpa minha, se a minha morte ocorre por culpa minha, eu estou falando de suicídio. E como nós já conversamos em uma das nossas aulas, também o suicídio, ele não é crime. É claro que a participação em suicídio, a participação em automutilação é considerada crime. Talvez nós conversemos um pouco sobre isso também na aula de hoje, para nós revisarmos, mas a prática do suicídio em si não é crime, por questões óbvias. Uma pessoa que está disposta a tirar a própria vida é uma pessoa que não precisa de punição, e sim de ajuda, de auxílio, de amparo, seja psicológico, em questões sociais, muitas vezes financeiras, enfim, precisa de amparo, mas não precisa de punição. É um pouco óbvio isso, né? Mas quando nós falamos de eliminação de vida humana extrauterina praticada por outra pessoa, nós estamos falando de homicídio. Praticada por outra pessoa pode ser de forma dolosa, pode ser de forma culposa. No primeiro ano, nós já vimos a diferença entre dolo e culpa, vocês já conhecem. O homicídio culposo, ele tem uma pena menor do que o homicídio doloso, porém, ele não deixa de ser punido, pelo menos não no direito brasileiro, e eu desconheço uma outra justiça, seja de qual país for, que puna, ou melhor, que deixe de punir essa prática. O homicídio, eu acredito que ele esteja previsto em todos os códigos penais de todos os países. Existem crimes que muitos países não tipificam, como, por exemplo, o crime de participação em suicídio ou participação em automutilação. A Espanha tentou adotar esse crime no Código Penal, porém a Corte Suprema Espanhola declarou inconstitucional. Por quê? Porque muitos países eles enxergam o suicídio como uma prática individual, ou seja, o auxílio que uma outra pessoa, que um terceiro oferece para que isso ocorra, é indiferente àquela pessoa. E por isso muitos países, na verdade, na maioria, quase todos, deixam de punir essa prática, o que é muito diferente aqui no Brasil. Aqui no Brasil, uma pessoa que presta auxílio, seja moral ou seja material, para que uma pessoa pratique o suicídio, ou para que uma pessoa pratique a automutilação, essa pessoa recebe a punição que está prevista no nosso Código Penal. Bom, mas voltando aqui para falar do homicídio, o homicídio é um crime de ação livre, ou seja, ele pode ocorrer por ação ou por omissão. E quando nós falamos de omissão, nós precisamos tomar muito cuidado. Por quê? Porque a omissão, ela é punida quando uma pessoa ela devia e podia agir. Porque existem pessoas que, porque N questões, N motivos, não podem agir. Infelizmente, é uma realidade brasileira que, às vezes, numa comunidade, existe uma ameaça muito grande, uma pessoa que ameaça as pessoas que moram ali, ameaça a família da pessoa, fala, olha, se você denunciar, vai acontecer isso com você, vai acontecer isso com a sua mãe, vai acontecer com o seu filho. Então, muitas pessoas deixam de denunciar a prática devido à ameaça que elas sofrem. E nestes casos, a omissão, ela não será punida. Por quê? Porque, neste caso, ele talvez devesse agir, porém ele não podia.
Então, é necessário nós analisarmos. A pessoa que omitiu ali naquele momento, que se omitiu naquele momento, ela devia e podia agir para que aquilo não ocorresse? Se a resposta for sim, claro que ela vai responder da mesma maneira que a pessoa que agiu de fato para que aquele homicídio ocorresse. Agora, se uma pessoa devia, porém não podia agir para que aquilo não ocorresse, obviamente ela não vai ser punida, gente. É um crime simples. Quando nós falamos crime simples, talvez uma pessoa leiga possa ficar escandalizada. Como assim homicídio, crime simples? Mas nós, conhecedores do direito, sabemos que o crime simples, ele diz respeito a um crime que ofende apenas um bem jurídico, qual seja a vida, como eu já falei para vocês. Tudo aquilo que é um valor no direito brasileiro se torna um bem jurídico. No caso do homicídio, a vida. Por isso, considerado um crime simples. Por quê? Porque ele ofende apenas um bem jurídico, que é a vida. E é um crime de dano, por quê? Porque ele resulta em morte. Objetividade jurídica, como eu já falei para vocês na hora que eu expliquei o conceito. A vida humana extrauterina. O que o artigo 121 busca proteger de fato? A vida humana extrauterina. Ok? O artigo 17 do Código Penal também é algo que nós devemos comentar aqui antes da prova de vocês, que vai falar sobre a questão do crime impossível. E quando nós falamos de crime impossível, nós não estamos falando só da possibilidade de um homicídio, mas esse instituto aqui do artigo 17, ele é aplicável em muitas situações no direito penal. O artigo 17, ele diz assim: não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Ou seja, ineficácia absoluta do meio. O meio com o qual eu praticaria aquela conduta é completamente ineficaz. Ele, de maneira alguma, resultaria na morte daquela pessoa. Neste caso, a minha tentativa não será punida, mesmo que eu tenha tentado contra a vida de alguém. Se o meio que eu usei for completamente ineficaz, eu não vou ter a minha tentativa punida. E também a absoluta impropriedade do objeto, ou seja, o objeto com o qual eu tentei tirar a vida de alguém é completamente impróprio, é completamente impossível, entre aspas, de tirar a vida de alguém. Neste caso, a tentativa também não será punida. Para exemplificar aqui para vocês, para que vocês consigam visualizar essas situações, ineficácia absoluta do meio. Suponhamos que eu tente matar alguém, porém eu pego uma arma pensando que essa arma está com munição, porém ela não está. Quando eu tento atirar contra a vida de alguém, não sai nada, por quê? Porque não havia munição dentro da arma. Neste caso, de forma alguma, o homicídio se consumaria. É um caso de crime impossível. Neste caso, a minha tentativa não será punida, por quê? Por ineficácia absoluta do objeto. Aquilo que eu usei para tentar tirar a vida de alguém é completamente ineficaz. Neste caso, a minha tentativa não é punida. Eu sou completamente inimputável perante a lei, o direito penal brasileiro. Outro exemplo agora para falarmos da absoluta impropriedade do objeto. Vamos supor que uma pessoa, de repente, ameace tirar a vida da outra, porém sai correndo atrás dela com um lápis, gritando, eu vou te matar, só que com um lápis na mão. O máximo que vai acontecer é das pessoas acharem essa pessoa maluca, achar essa pessoa doida. Mas aquilo ali não vai gerar medo na pessoa que está sendo ameaçada. Talvez ela sinta-se estranhada por causa da pessoa que está correndo atrás dela, né, com um pedaço de lápis, falando que vai matar. Só que aquilo ali não vai gerar nela o medo de morrer. Neste caso, a tentativa também não é punida. Por quê?
Porque o objeto que eu usei para tentar tirar a vida de alguém é completamente impróprio para a prática do homicídio. Então, nessas duas situações, ou quando o meio é completamente ineficaz, ou quando o objeto é completamente impróprio, a tentativa não será punida. Neste caso, a pessoa ela torna-se inocente perante o direito brasileiro. O homicídio, como eu já falei para vocês, é um crime de dano que resulta na morte, ele consuma-se com o resultado. Ele consuma-se no momento em que a pessoa morre. Antes disso, se o resultado não ocorre, a pessoa pode ser punida por tentativa se aquela situação não se encaixar aqui no artigo 17 que eu acabei de explicar para vocês. Mas o crime só se consumará no momento em que a pessoa morrer. Agora, é muito fácil eu falar assim, ele consuma-se com a morte. Mas qual é o exato momento da morte? Porque tudo isso é muito importante quando nós vamos analisar uma situação, um caso concreto. Em que momento, de fato, uma pessoa morre? A lei de transplantes, ela afirma que a morte ocorre com a morte cerebral. A partir do momento que uma pessoa tem a morte cerebral, essa pessoa está morta. Essa pessoa não tem mais vida. Neste momento, o homicídio se consumou. Neste momento, a pessoa já é culpada por uma morte, por um homicídio. Bom, o homicídio, ele admite o concurso de pessoas, ele admite a coautoria, ele admite a participação. A prova da morte, ele é feito por um exame necroscópico feito pelo IML, que é o Instituto de Medicina Legal. Então, o momento da morte é o momento da morte cerebral da pessoa. A partir do momento da morte cerebral, a pessoa morreu, o homicídio se consumou. O que é que vai provar isso? É um laudo do IML, é um exame necroscópico. Essa é a prova da morte, no caso, a prova também daquele homicídio ocorrido. Quando nós falamos de tentativa, a doutrina ela classifica alguns tipos de tentativa de homicídio. Tem a tentativa branca ou incruenta, aí vai depender da doutrina que você lê, mas ela recebe esses dois nomes, ou tentativa branca ou tentativa incruenta, que é quando a vítima ela não foi atingida. Eu tentei matar alguém, eu fui atirar contra aquela pessoa, mas eu sou ruim de mira, então o tiro não acertou aquela pessoa. Foi uma tentativa branca ou incruenta. Por quê? Porque eu não acertei a vítima. Eu não atingi a vítima saiu ilesa. No caso da tentativa cruenta, nós estamos falando de uma situação em que a vítima foi atingida. Vamos supor que, neste caso, eu consegui acertar, sim, o tiro naquela pessoa que eu estou querendo matar, só que essa pessoa, ela não morreu. Eu queria acertar o peito dela, ou a cabeça, e eu acabei acertando aqui o braço. Neste caso, nós estamos falando de uma tentativa cruenta. É uma tentativa em que a vítima saiu ferida, em que a vítima saiu lesada. A vítima, de alguma forma, foi atingida. Não foi consumado. Por quê? Porque se fosse consumado, a vítima teria morrido. Porém, a minha tentativa foi cruenta. Por quê? Porque a vítima saiu atingida. Quando nós falamos de uma situação de tentativa incruenta, é uma situação em que a vítima ela não foi atingida. Ela, de maneira alguma, foi atingida. Ok? Muita gente pode confundir a tentativa de homicídio com a lesão corporal. Porque, por exemplo, assim, se eu empurro uma pessoa da escada, eu posso estar tentando matá-la ou eu posso somente estar tentando machucá-la, entendem? E aí, o que vai diferenciar a tentativa do homicídio da lesão corporal? Isso também é muito importante para a prova integrada de vocês. Vai depender da intenção do sujeito ativo. Como vocês sabem, sujeito ativo é aquela pessoa que pratica a ação, é
a pessoa que está sendo acusada ali, ok? Sujeito passivo, nós estamos falando da vítima. Então, nesses casos, para diferenciarmos a tentativa de homicídio com a lesão corporal, nós vamos depender da intenção do sujeito ativo. Aí será analisado, claro, a forma da qual o sujeito passivo foi atacado, de que forma que essa vítima foi atacada, qual que era a relação da vítima com o sujeito ativo, serão ouvidas testemunhas, o que, que aconteceu momentos antes daquilo tudo, da situação em que uma pessoa jogou a outra da escada. Então, tudo isso será analisado. Vai depender da intenção. A pessoa que fez isso, ela estava tentando machucar a vítima ou ela estava tentando tirar a vida da vítima? Porque são situações diferentes. Como eu já falei, competência do tribunal do júri, nos casos dolosos, serão julgados pelo tribunal do júri. O tribunal do júri, ele gera uma certa polêmica entre nós, estudantes do direito, futuros operadores do direito. Por quê? Porque muitas pessoas defendem o júri popular, né, que é o tribunal do júri, mas muitas pessoas também não defendem. Eu, particularmente falando, Ana Júlia Madruga, minha opinião sobre o tribunal do júri. Eu acho que ele não traz a verdadeira justiça. Por quê? Porque eu acho que o julgamento ele precisa ser técnico. Quando nós conversamos com uma pessoa que está, por exemplo, assim, participou de um júri, essa pessoa fala, nossa, foi tão chato, nossa, estava com tanto sono, eu não vi a hora que acabasse. Então, a pessoa não presta atenção naquilo que está acontecendo de fato. Eu, particularmente, não sou uma defensora do tribunal do júri. Porém, existe uma corrente muito forte, inclusive, no direito penal, que defende com unhas e dentes o tribunal do júri. Se vocês já leram as doutrinas de Fernando Capês, vocês já viram como ele defende o tribunal do júri. E aí existe essa divergência de opiniões. O tribunal do júri é cláusula pétrea da Constituição, tá, gente? Ele não vai deixar de existir, mas existem essas opiniões diferentes, essa divergência de opiniões. Eu quero saber a opinião de vocês também. Vocês podem escrever aqui embaixo que eu vou ler, tá bom? Mas essa é a divergência das opiniões sobre o tribunal do júri. Existe um instituto também no direito penal que se chama homicídio privilegiado. É o homicídio que está previsto no primeiro parágrafo do artigo 121. É um homicídio que é como se houvesse uma justificativa. É claro que nada justifica uma pessoa tirar a vida de outra. Por favor, não estou dizendo que a conduta em si é justificável, mas é como se houvesse uma certa justificativa para que aquela pessoa cometesse aquele ato. O homicídio, ele é considerado privilegiado, e quando nós falamos de homicídio privilegiado, nós estamos falando de uma causa de diminuição de pena, que é a terceira fase do critério trifásico, na hora do cálculo de pena. Eu acredito que vocês tenham visto isso no final do primeiro ano. Na terceira fase do critério trifásico, é a fase das causas de diminuição de pena. No caso do crime de homicídio, o homicídio privilegiado é uma causa, sim, de diminuição de pena. Quando nós falamos do homicídio privilegiado, nós estamos falando de um homicídio que ocorre devido a um desses três fatores que eu vou explicar agora para vocês. Relevante valor social, relevante valor moral ou domínio de violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima. Muita gente confunde o relevante valor social com o relevante valor moral. Por quê? O relevante valor social, ele diz respeito, os dois dizem respeito a interesses, e por isso muita gente confunde. Só que o relevante valor social,
ele diz respeito a um interesse da sociedade, um interesse do coletivo. Eu trouxe aqui exemplos retirados da doutrina para que vocês pudessem visualizar essas situações e para que vocês conseguissem diferenciar cada um desses fatores. Quando nós falamos de um interesse coletivo, a doutrina traz para nós como exemplo eliminar um bandido que assombra a sociedade. Então, vamos supor que exista uma pessoa aí no seu bairro que num dia, ele assaltou o mercadinho aí do seu bairro, aí passa-se 4 dias, você fica sabendo que essa pessoa ameaçou agredir uma outra pessoa na rua, passa-se mais uns dias, você fica sabendo que essa pessoa ela assaltou uma mercearia aí do seu bairro, você fica sabendo que essa pessoa entrou na casa aí do seu vizinho e roubou as coisas dele, furtou as coisas dele. Neste caso, se você mata essa pessoa, você está matando essa pessoa para, entre aspas, proteger a sociedade. Você está matando devido a um relevante valor social, um interesse do coletivo. E por isso você vai ter a sua pena diminuída. No caso do relevante valor moral, nós também estamos falando de interesses. Só que no caso de relevante valor moral, nós estamos falando de um interesse individual. É algo seu, é algo que atinge os seus valores, os seus princípios, aquilo que você acha importante para você, aquilo que atinge o seu moral. Um exemplo é o caso da eutanásia. É um exemplo que a doutrina traz. Então, por exemplo, se eu mato uma pessoa para proteger o coletivo, eu estou matando uma pessoa por relevante valor social. Quando eu mato uma pessoa para proteger algo que é importante para mim, algo que atinge um valor meu, algo que atinge um princípio meu, é um caso de relevante valor moral. E aí, tudo isso vai ser analisado e, se for o caso de um homicídio privilegiado, será aplicada a diminuição de pena na terceira fase do critério trifásico, que vocês já aprenderam no primeiro ano. Agora, o outro fator que eu disse para vocês, que é o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. A vítima, neste caso, é a pessoa que foi morta, ou seja, a pessoa que foi morta provocou você injustamente e fez com que você sentisse uma violenta emoção. Então, eu até lembro que o exemplo que nós tivemos dentro da sala de aula foi um exemplo que nós sugerimos o seguinte. Nós estudamos o caso da Isabela Nardoni, eu acredito que vocês também tenham estudado esse mesmo caso. Então, vamos supor que a Ana Carolina, que era a mãe da menina Isabela, ela está andando na rua e ela se depara com a Ana Jatobá, que é a mulher que tirou a vida da sua filha, como é um caso muito conhecido, algo que repercutiu muito e gerou muita revolta, muito escândalo na sociedade brasileira, é um caso que todos conhecem. Então, esse foi um exemplo usado dentro de sala de aula. Vamos supor que a Ana Jatobá, ela, de repente, ela começa a provocar a Ana Carolina, dizendo, eu matei mesmo, aquela pirralha, sabe? Uma coisa bem, bem vilã de novela. Neste caso, se ela mata a assassina de sua filha porque ela provocou a mãe dizendo coisas a respeito do homicídio da sua filha, no caso, ela também terá uma diminuição de pena. Por quê? Porque ela estava sob domínio de violenta emoção, logo em seguida, uma injusta provocação por parte da pessoa que foi morta. Entendem? É por isso que muita gente confunde injusta provocação da vítima, porque nós pensamos o seguinte: pera, mas se eu estou sendo a pessoa provocada, eu sou a vítima. Mas neste caso, vítima é a pessoa que foi morta. Então, se a vítima provocou injustamente você e fez com que você ficasse sob domínio de violenta emoção, por quê? Porque nós somos seres humanos. Nós estamos sujeitos a esse tipo de emoção. Então, se uma pessoa está sob domínio de violenta emoção,
logo após injusta provocação da vítima, como é o caso que eu acabei de sugerir aqui para vocês, essa pessoa estará cometendo um homicídio privilegiado. Ela vai ter uma causa de diminuição de pena. Quando nós falamos do homicídio qualificado, nós temos muitos casos. Nós veremos com calma, um por um, nós revisaremos com calma, um por um, na semana que vem. Mas eu quero só falar aqui com vocês a respeito de uma ex-qualificadora que até o ano passado, inclusive quando eu estudei essa matéria, ainda era uma qualificadora, porém, no final do ano passado, houve uma mudança na lei e deixou de ser uma qualificadora para tornar-se um crime autônomo, que é o crime de feminicídio. O feminicídio, ele era uma qualificadora, era a qualificadora do inciso 6 do parágrafo 2º do artigo 121 do nosso Código Penal. E quando nós falamos de feminicídio, o feminicídio ele não deixou de ser crime. Muita gente leiga, quando viu aquilo ali, pensou, nossa, mas então agora não é mais crime? Foi retirado ali do parágrafo 2º, então deixa de ser crime o feminicídio, que absurdo. Não. Na verdade, o que aconteceu foi muito bom para nós mulheres. Foi uma proteção muito maior para nós mulheres. Por quê? Porque a partir do momento em que ele deixou de ser uma qualificadora e passou a ser um crime autônomo, ele tem uma pena muito maior. Então, é uma proteção mesmo para nós mulheres, isso foi muito bom. Eu, particularmente, achei muito legal. Mas, voltando aqui, o feminicídio, ele não mudou em nada. Ele apenas deixou de ser qualificadora para tornar um crime autônomo do nosso Código Penal. Ele vai ter uma pena maior, mas a conduta em si, o que é o feminicídio, não mudou em nada. E o que seria o feminicídio? O feminicídio é um homicídio praticado contra uma mulher devido a um menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, é necessário que haja esse fator aqui, o menosprezo, a discriminação à condição de mulher. Por quê? Porque se eu, por exemplo, eu mato alguém, eu mato uma mulher atropelada, eu não estou matando essa mulher pelo fato de ela ser uma mulher, não existe um histórico de violência doméstica, isso também é analisado na hora de nós considerarmos um feminicídio. Qual que era o histórico? Essa mulher, ela sofria ameaça, ela sofria violência física, violência psicológica. Qual que é o histórico até o resultado final desse feminicídio? Então, se eu mato uma pessoa, mesmo que ela seja mulher, mas eu mato atropelada, eu não estou praticando feminicídio. Vamos supor que eu mate uma mulher, mas eu mato essa mulher porque, sei lá, ela me provocou na rua, como foi o caso que eu acabei de contar aqui para vocês, do homicídio privilegiado. Eu não estou matando essa mulher pelo fato de ela ser mulher. Eu não estou matando ela por sentir um menosprezo, por sentir uma discriminação pelo fato de ela ser mulher. Neste caso, não é um caso de feminicídio. Então, uma coisa que muita gente confunde, pensa, é uma pessoa que matou uma mulher, é feminicídio, ponto. Não, é necessário que haja os motivos dessa morte, que no caso seria o menosprezo, a discriminação pelo sexo feminino. Uma informação muito importante para a prova integrada de vocês é que o feminicídio, ou melhor, a lei de feminicídio, ela também protege, ela também contempla as mulheres trans. Ou seja, as mulheres trans também são amparadas pela lei, então elas serão tratadas da mesma maneira que uma mulher natural é tratada na hora de julgar alguém que comete um feminicídio, que comete uma tentativa de feminicídio, enfim. Essa é uma qualificadora que passou a ser crime autônomo. Homicídio culposo. O homicídio culposo, ele é julgado pelo juiz singular, porque como eu falei para vocês, o tribunal do júri
ele é responsável pelo julgamento de crimes dolosos contra a vida. Quando nós falamos de um homicídio culposo, nós estamos falando de um crime culposo e não de um crime doloso. Portanto, ele não será julgado pelo tribunal do júri, será julgado pelo juiz singular. E nós temos duas situações diferentes também do homicídio culposo, porque ele pode ser julgado perante aquilo que está no Código Penal, artigo 121, parágrafo 3º, a pena de 1 a 3 anos, mas ele também pode ser julgado segundo aquilo que está no Código de Trânsito Brasileiro, que é o CTB, que está no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, que tem uma pena até maior do que a do nosso Código Penal, que é uma pena de 2 a 4 anos. O homicídio culposo, que é julgado pelo CTB, ou melhor, conforme aquilo que está no CTB, é o crime culposo, o homicídio culposo que é praticado na direção de um veículo automotor. É um pouco óbvio, mas até mesmo óbvio precisa ser dito. O homicídio que é praticado sob a direção de um veículo automotor, ele será julgado segundo aquilo que está no CTB, no Código de Trânsito Brasileiro, e não segundo aquilo que está no Código Penal de 1940. Agora, quando nós falamos de um homicídio culposo que ocorreu de qualquer outra forma que não seja na direção de um veículo automotor, obviamente, essa pessoa vai ser julgada segundo aquilo que está tipificado no nosso Código Penal. Ok? Vocês têm alguma dúvida? Não? Então, nós vamos prosseguir aqui já para o finalzinho da nossa aula. Por fim, vamos conversar um pouco sobre a questão do infanticídio. Na semana que vem, nós falaremos com calma de cada uma das qualificadoras e também sobre o aborto. Nós faremos uma revisão sobre o crime de aborto. Mas, para finalizar aqui, o infanticídio, que também é um crime autônomo, assim como o feminicídio. O infanticídio, ele é um crime autônomo. Ele está previsto no artigo 123 do nosso Código Penal. E assim, o infanticídio, muita gente confunde da mesma maneira do feminicídio. Muita gente que é leiga no direito, quando ouve falar de uma mulher que foi morta, pensa no quê? Feminicídio. E quando uma pessoa leiga no direito ouve falar sobre uma criança que foi morta pelos pais, ela pensa no quê? Infanticídio. Só que será que isso foi de fato um infanticídio? Para que seja considerado infanticídio, é necessário que haja a presença de alguns fatores exclusivos do crime de infanticídio. O infanticídio, ele é um crime próprio, ou seja, ele exige uma qualidade específica por parte do sujeito ativo. O sujeito ativo precisa ser necessariamente a mãe e ela precisa estar sob o efeito precisa ser necessariamente a mãe daquela criança. A criança precisa ser recém-nascida, porque se uma mãe mata um filho que já tem, sei lá, 2 anos, 3 anos, 15, 18 anos, ela está cometendo um homicídio, que é algo muito mais sério, com uma pena muito mais severa. Quando nós falamos de uma mãe que mata um filho recém-nascido porque ela está sob o estado puerperal, nós estamos falando então de um infanticídio. Agora, até que ponto isso é razoável é outra discussão que é muito polêmica também no direito brasileiro. Por quê? Eu mesmo defendo a ideia de que essa mãe, ela não deveria ser punida. Por quê? Porque se ela está sob estado puerperal, existe assim um conjunto de elementos que envolve psiquiatria, psicologia, e faz com que a mãe
num ato de desespero, completamente descontrolada, mate o seu filho, porém ela está fora de si. E nós temos um instituto no direito brasileiro, que nós já conversamos também a respeito dele em uma das nossas aulas, que é a questão do perdão judicial, que é quando uma pessoa, o resultado daquela situação toda foi tão severo para aquela pessoa, foi um resultado tão dramático, tão trágico para aquela pessoa, que a pena ela é completamente irrelevante. Vocês hão de concordar comigo que uma mulher que está sob estado puerperal, que mata o seu filho porque ela está fora de si, completamente fora de si. É claro que isso vai ser comprovado por laudos de psiquiatras, enfim, de profissionais que estejam capacitados para isso. Mas se comprovadamente essa mulher estava fora de si, completamente sob o efeito do estado puerperal, quando ela volta aos sentidos dela, ela se depara com o seu filho morto, porque ela mesma matou. Vocês não concordam comigo que toda essa situação, todo esse enredo, já gerou um trauma muito grande para essa mãe? Então, até que ponto é razoável nós punirmos uma mulher que matou o seu filho, porém matou porque estava fora de si? É uma discussão muito polêmica, e eu, particularmente, também sou defensora dessa causa, porque até que ponto é razoável nós punirmos uma pessoa, uma mãe, que, devido a um momento de fraqueza ali, devido a um momento de desequilíbrio psicológico, porque é comprovado que a mulher não tem noção daquilo que ela está fazendo, ela mata o seu filho porque ela está fora de si e o direito, ele pune essa mulher. Enfim, a razoabilidade desse crime, ela é um pouco discutida, principalmente entre os doutrinadores. Mas é um crime que está tipificado, como eu disse para vocês, está presente no Código Penal Brasileiro de 1940, artigo 123, que tem por objetividade jurídica a vida humana extrauterina. Porque, como eu disse para vocês, quando nós falamos de um crime que ataca uma vida humana intrauterina, uma vida humana que está ainda dentro da mãe, nós estamos falando de um crime de aborto e não de um crime de infanticídio ou homicídio, que seja. Aí vai depender da situação em si, de todos os fatores em torno dessa situação. Pode chegar a ocorrer o erro sobre a pessoa, porque, como eu expliquei para vocês, a mulher está completamente fora de si, então ela pode, de repente, numa maternidade, pegar uma criança acreditando que essa criança seja o seu filho e matar essa outra criança acreditando que essa outra criança seja o seu filho. É claro que esse exemplo que a doutrina nos traz é um exemplo que, quando nós vamos procurar esse crime na vida prática, é um exemplo que não ocorre muito. Por quê? Para uma mulher chegar num ponto de desespero tão grande assim, é uma mulher que, numa situação, quando nós vamos ver casos práticos desse tipo de situação, nós nos deparamos com mulheres que estão dando à luz no banheiro da rodoviária, mulheres completamente desassistidas, que passaram pela gestação completamente desamparadas, seja pela família, seja pelas pessoas que ela achava que poderia contar, e de repente, naquele momento, ela não pôde. Então, são casos completamente diferentes. Porém, a doutrina nos traz esse exemplo. Se uma mulher está numa maternidade e ela, sob estado puerperal, mata uma outra criança, acreditando que essa criança seja o seu filho, ela não vai responder por homicídio, ela responde também por infanticídio. Por quê? Porque, neste caso, aplica-se a pena como se ela tivesse praticado o crime contra a vítima virtual. Qual é a vítima virtual? O filho dela. A vítima que, de fato, ela queria ter atingido. A ação penal é pública incondicionada, também é um crime doloso contra a vida,
E aí está também outra grande polêmica desse crime, outra grande crítica desse tipo penal, que é considerado um crime doloso contra a vida, é necessário que haja um dolo, porém, como é que eu vou dizer que a pessoa agiu com dolo se ela estava fora de si? Se ela estava sob total descontrole das suas ações devido a fatores que envolvem o psicológico daquela mãe, os hormônios daquela mãe, a mulher está completamente fora de si. Então, como é que eu vou dizer que a pessoa agiu com dolo? Essa é uma outra grande crítica, porém, está tipificado e é um crime doloso contra a vida, portanto, julgado pelo tribunal do júri. E a ação penal é uma ação penal pública incondicionada. Eu já vou encerrar nossa aula aqui, porque sexta-feira está todo mundo cansado. Eu agradeço a atenção de vocês. Eu espero que na próxima semana eu esteja com a voz melhor. E se vocês forem tendo alguma dúvida, qualquer que seja, vocês podem me mandar. Vocês têm o meu contato. Os resumos vocês também têm acesso, eu mandei todos ali no grupo da turma de vocês. E muito obrigada pela atenção de vocês. Fiquem todos com Deus. Boa sorte na prova. Beijo.